Glória a Deus pelo dia de hoje. Graças ao Senhor você está aqui. Você veio com as suas pernas, mas foi o Senhor quem o trouxe nessa noite. Nós damos graças a Ele por este momento de reunião, onde podemos cultuar o Senhor, aprender mais da palavra dEle e adorar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Eu peço para que você agora, neste momento, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 20, teremos do versículo 1 ao 8. Jimmy, você faz um favor para mim, Jimmy? Você desliga esse ar. Estou com o nariz escorrendo, não vai dar certo. Lucas, capítulo 20, o verso 1 até o 8. É a passagem que nós estudaremos. Aconteceu que, num daqueles dias, estava Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar. E sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos. E o arguiram nestes termos: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então, eles arrazoaram entre si e falaram: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Bondoso Pai, essa é a tua santa palavra. Obrigado porque ela é viva e eficaz e operante, Senhor. Nós cremos que a tua palavra é como espada de dois gumes. E eu clamo para que nessa noite o Senhor, pelo teu Espírito Santo, traga a revelação deste texto. Traga a revelação acerca da autoridade de Jesus na vida de cada jovem que está aqui e de cada pessoa que um dia ouvirá essa mensagem, Pai. Eu clamo para que o Senhor use a minha vida. Eu não tenho condições por mim mesmo de anunciar o teu evangelho se não for o Senhor, pela vida de Cristo, fazendo tudo nesta noite, Pai. Santifica o teu nome em nosso meio e venha sobre nós o teu reino, para que possamos cada vez mais aprendermos do Senhor e vivermos para a honra e glória do seu santo nome. É no nome de Jesus e pelos méritos conquistados por Jesus naquela cruz que nós chegamos a ti em oração, certo de que o Senhor nos ouve. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Lucas vai se encerrando. Chegamos ao capítulo 20 e literalmente estamos na última semana de Jesus antes da crucificação. Depois de 3 anos de Jesus realizando um ministério de muitas curas, de milagres diversos, muitos ensinos, o cumprimento de N profecias aconteceram durante esses 3 anos do ministério de Jesus Cristo. E todo aquele Israel viu que Jesus de Nazaré era o Messias prometido de Deus. Aquele carpinteiro, aparente filho de Maria e de José, na verdade era o Filho de Deus, colocado pelo Senhor no ventre de Maria. E a semana desse texto, ela relata o momento mais importante da história da criação. Talvez mais importante do que a própria criação. O Cordeiro de Deus, imolado desde a fundação do mundo, cumpriria o plano redentivo dos amados de Abba. Jesus sabia de tudo aquilo que o aguardava nos próximos dias. E não era fácil o que estava para vir. Dores, angústias, cravos, uma coroa de espinho, um corpo destruído, flagelado por aqueles que odiavam a Cristo Jesus, e todos os sinais que ele haviam dado, eles simplesmente recusaram. E o pior de tudo, a ira de Deus, Pai, cairia sobre o Filho. Mesmo ele sendo santo,
Porque naquela cruz, ele atraiu o nosso pecado. E ali ele se tornou maldito, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. É disso que se trata essa passagem. É isso que antecede esta passagem. Aliás, é o que aconteceria depois dessa passagem. Mas até agora, de certa forma, era chegado o momento em que o Filho de Deus, mesmo diante da morte iminente, ele estava ensinando nas ruas, na sinagoga, e neste episódio, no templo. E nos estudos anteriores nós vimos que Jesus, sendo o rei do universo, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Vocês lembram disso? 2, 3 sermões atrás. O rei da glória entrando em Jerusalém montado num jumento. Aqueles que esperavam um rei triunfante que viria em um cavalo branco, que tomaria a posse de toda aquela terra. A etapa que estava para ser cumprida era do resgate eterno dos amados do Senhor. E Jesus então entra naquela cidade, de forma oposta àquilo que nós homens consideramos como glorioso e bom e belo. E Jesus entrou de forma espontânea, irmãos. Como um cordeiro que prumava para o matadouro, Jesus entra naquela cidade. Sem pestanejar, sem ficar dando cabeçada. Ele sabe que ele está indo para o matadouro. Desceu lá do alto da Galileia para o fundo lá do Mar Morto, subindo de Jericó para Jerusalém. Falamos disso, da diferença de altimetria. E ali naquele morro, ele viria a ser imolado. E Jesus, amados, ele tinha bem claro em sua mente qual que era a vontade do Pai. Era a salvação dos eleitos, dos queridos, a nossa salvação. E Jesus estava pronto para fazer simplesmente aquilo que eu chamo de o maior ato de amor de toda a eternidade. Jesus estava pronto para nos salvar. Ele estava pronto para receber a ira de Deus em nosso lugar, atraindo em seu corpo o pecado das suas ovelhas. Porque era preciso que um cordeiro, sem mácula, nos atraísse. Eu não tinha condições de pagar aquela dívida. Eu não tinha condições, porque eu era morto em delito e pecado. Mas o Cordeiro Santo de Deus, esse tinha as credenciais necessárias, pela sua santidade, de realizar a obra de salvação. E Jesus, naquele momento anterior à sua crucificação, durante aquela semana, ele seguiu pregando. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Ele sabia os cravos que ele receberia, o flagelo nas costas, a coroa de espinho. Ele sabia que tudo isso ia acontecer, porque ele é Deus. Mesmo assim, Jesus seguiu pregando. E um momento antes desse estudo, ele expulsou aqueles que estavam no templo, que é onde ocorre o episódio de hoje. Ele expulsa aqueles que estavam fazendo comércio. Talvez vendendo um carneirinho, porque era a semana da Páscoa, vale lembrar isso. Então, a semana da Páscoa, muito sacrifício acontecia no tabernáculo, no templo de Deus. E aquele povo fazia comércio, se aproveitando daquela festa santa. E Jesus chamou o próprio templo por conta destes, que usurpavam o templo, de covil de salteadores. Era o tamanho da depravação que os líderes religiosos daquela época transformaram o templo de Deus. E Jesus, ele foi sempre muito ríspido contra este grupo. E mais uma vez, Jesus vai golpear esse grupo no texto de hoje. Dentre eles nós temos fariseus, nós temos sacerdotes, nós temos escribas, sacerdote, sumo sacerdote, que não criam que Jesus era o Messias. Lucas, ele não precisou exatamente a nós quando que ocorreu essa passagem de hoje. Mas, olhando para o texto, alguns estudiosos interpretam que fosse a terça-feira. Então a crucificação iria acontecer na sexta, alguns dizem que na quinta, mas estava na iminência. E é isso que nós precisamos ter em mente para entender o cenário e o pano de fundo onde tudo isso acontece. Então no versículo 1, diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos.
nesta ocasião, que Jesus estava no templo, levando ao povo de Jerusalém o evangelho. Pensa que ele tinha feito isso na Judeia, descendo pelo Rio Jordão, depois do Mar Morto, e agora ele está ali, em Jerusalém. O seu último ponto de pregação, antes da sua crucificação. E mesmo sabendo de tudo que ia acontecer, ele estava pregando. Ele estava cumprindo aquilo que, juntamente com o Pai, eles sabiam que era necessário acontecer. E esse templo que Jesus estava fazendo essa mensagem, é aquele mesmo templo que foi reconstruído depois, iniciou como o Templo de Salomão, depois ele foi reconstruído, e era naquele local onde o sacrifício dos animais eram realizados para perdão dos pecados. E aqui nesse episódio, possivelmente, Jesus estava no pátio do templo, proferindo o seu sermão para aquelas pessoas. O templo, irmãos, é um local de muita história. E se a gente for para onde tudo isso começou, o local do templo, onde hoje é o Domo da Rocha, aquela cúpula dourada, que hoje nem está sobre o domínio dos cristãos, mas do Islã, ali naquele lugar foi onde Abraão, chamado pelo Senhor, coloca sobre um altar seu filho Isaque, para o sacrificar. Então, quando Abraão levanta seu punhal, sua adaga, o Senhor retém a mão de Abraão e mostra para ele que existe um cordeiro que vai substituir a morte de Isaque. E ali, nesta passagem, nós temos o Cordeiro de Deus, que substitui-nos da justa ira de Deus. Ele estava ali naquele mesmo local. Essa é a história do templo e do porquê da importância desse local para os cristãos. A diferença com Abraão e com Jesus é que a mão de Abraão foi segurada pelo Senhor. Agora, sobre Jesus, o Pai não segurou a mão. Ele desceu o cutelo até o fim. Agradou ao Senhor moer Jesus naquela cruz, para que eu e você, atraídos no corpo dele, no nosso pecado naquela cruz, nós fôssemos perdoados. O Cordeiro que tomou o nosso pecado, o único que era santo, estava ali, no mesmo lugar onde há anos atrás tinha acontecido o sacrifício de Abraão. Ele estava ali ensinando. A morte viria daqui a alguns dias. No mesmo local, meus irmãos. Aprove ao Senhor usar Jesus Cristo para nos salvar. Eu não sei se você tem a dimensão ainda disso. Se você não entende essa mensagem, eu peço para que você chegue ao Senhor. E fala: Senhor, me faz entender essa mensagem de salvação. Me faz entender o que Cristo fez no meu lugar. O que Cristo fez por mim. Me faz entender o que significa ter os pecados incluídos no corpo de Cristo. Para que nós andemos em novidade de vida. Isso é graça, irmãos. É maravilhoso demais para nós. E que diariamente eu e você possamos compreender essa mensagem de amor. E ela é a principal das mensagens da Escritura. Se alguém vier pregar a vocês e não pregar o Evangelho e a cruz de Cristo, errou o alvo. Nós vamos sim passar por todos os versos, vamos falar sim da história, mas eu preciso falar aquele que o texto é o principal do texto, é o protagonista do texto, que é Cristo e a sua obra. Então, estando Jesus nesse local, vieram ter com ele os principais membros do Sinédrio. O Sinédrio era uma cúpula religiosa, dotado dos maiorais da fé. Ali tinham os que escreviam os manuscritos, os que antes de Jesus eram responsáveis por interpretar ao povo a lei de Deus. Então esses homens gozavam de um prestígio na sociedade, mas quando Jesus chega naquele lugar e começa a fazer milagres atrás de milagres, eles veem seu palco removido. A sua audiência parece mudar de canal. Opa, peraí. Prestavam atenção na gente. Quem é esse nazareno que fala esse povo? Então eles se aproximam de Jesus com uma razão bem sórdida. Eles não foram até o templo para aprender de Jesus como o restante do povo.
Para eles, Jesus tinha sequestrado a plateia deles, a audiência deles. O ego inflado foi totalmente atacado. A vaidade, a autoridade que antes eles exerciam, foi atacada. Talvez podemos presumir que até o dinheiro que eles recebiam do povo pode ter secado durante aquele período. Porque o povo percebia que Jesus era o Messias. Aquilo que profetas ensinaram, que os próprios escribas ensinaram, que haveria de vir um que salvaria o povo, estava sendo visto ao vivo e a cores. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que creem e confessam que Jesus é Senhor, são feitos filhos de Deus. Estes homens, sem nenhum tipo de dúvida, tinham asco de Jesus, porque até então eles eram os detentores dos poderes eclesiásticos daquela época. E eles foram endurecidos, eu não tenho dúvida disso. Endurecidos ao ponto de não acreditarem nem mesmo de tantos milagres que o Senhor Jesus fez. Muitas foram as evidências, irmãos. Nem era por fé. Era só você ter os seus olhos abertos e testificar de tudo o que Jesus estava fazendo. Você tem noção do que seria o privilégio de, em vez de estar o Guilherme aqui, estar Jesus Cristo aqui ensinando a vocês? Era esse o tamanho do privilégio que essas pessoas que viveram no século I tiveram. Esse é o tamanho do privilégio. Mas esses homens endurecidos não creram. E a palavra nomeia pessoas assim como vasos feitos para desonra. O Senhor endureceu o coração deles para cumprir o seu propósito soberano. Era preciso que homens maus existissem para que o Cordeiro de Deus fosse para a cruz. Aqueles homens que se achegavam dele, reunidos ali, fizeram o seguinte questionamento no verso 2. E o arguiram nestes termos: dize-nos com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Esses líderes religiosos, eles queriam naquele momento montar um cerco para pegar Jesus na blasfêmia. Eles queriam que Jesus, diante no templo, olha só a construção maléfica que eles tentaram armar. Jesus no templo, pregando no templo, a casa de Deus, naquele lugar, eles queriam que Jesus falasse: eu sou o Filho de Deus. E aí eles acusariam Jesus de blasfêmia. Porque eles sabiam que Jesus era filho de José, de Maria, era carpinteiro. Eles tinham a faca e o queijo para prender Jesus. Eles queriam que Jesus falasse que a sua autoridade provinha de Deus. No entanto, Jesus já havia afirmado isso inúmeras vezes ao longo dos seus 3 anos de ministério. E inúmeros milagres testificavam a respeito de que ele era o Filho de Deus. E eu estava conversando com o Felipe Brasil nessa semana da importância de falarmos que Jesus, o Nazareno, é o Filho de Deus. Porque foi isso que prendeu Jesus. Foi este questionamento que levou ele para a cruz. Então, esta comunidade, meus irmãos, prega Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus. Ele não se tornou o Filho de Deus, ele é. Ele é o Logos. Por meio de Jesus, todas as coisas foram criadas. É nisso que nós cremos. Há uma kenose de Deus saindo da sua glória, encarnando-se na figura de homem, para passar por situações vexatórias diante das suas criaturas. Mas por que um Deus faria isso? Qual é a lógica do Deus dos cristãos? A lógica é que ele te amou, irmão. Que ele fez tudo o que era preciso fazer porque ele te amou. Ele abriu mão de toda essa glória, se encarna, precisa ser cuidado por um pai, por uma mãe, e agora passa por situações vergonhosas diante das suas criaturas. É como se você criasse um filho durante toda a vida. E na hora que você mais precisa, aquele filho te vira as costas e te coloca num asilo para morrer de doença. É mais ou menos nesse sentido. Jesus já tinha afirmado em outras ocasiões que ele era o Cristo. E eu quero ler um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 24.
Evangelho de João, capítulo 10, verso 24. Vejam que esse tipo de situação que Jesus está passando agora, dias antes da sua crucificação, ele já tinha passado. Em um grau talvez menor de risco, mas ele já tinha passado. Olha só o que está escrito a partir do verso 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Ou seja, Jesus está falando, eu já falei isso para vocês não creram. E tudo que eu estou fazendo testifica este respeito, meus irmãos. Agora no 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Se você segue a Jesus, se você ouviu essa mensagem, ela desceu para o seu coração, saiba que você é um amado do Senhor. Porque esses judeus ouviam e viam os milagres e não eram capazes de crer. Coração endurecido. Mas o Senhor Jesus, Ele chama as suas ovelhas ouvem a sua voz. Ele concede a vida eterna a nós. E nós jamais pereceremos. Jamais pereceremos. E ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. Não tem tribulação, não tem angústia, não tem sofrimento, irmão. Nada pode te separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É aqui que vem a segurança e a razão da nossa perseverança, irmãos. Porque nós sabemos que o Senhor nos amou de tal maneira, ao ponto de entregar Jesus. Sendo o nosso pastor, Ele nos manterá seguro, até o dia que o Pai enviará Jesus para nos arrebatar para o seu aprisco. E aí a eternidade vindoura começa. O endurecimento, queridos, do coração e os ouvidos tapados desse povo, mostrava claramente que tais judeus e líderes não eram as ovelhas de Deus. É por isso que mesmo vendo, eles não podiam crer. Eles eram incapazes de ouvir a voz de Jesus e o seguir. No versículo 3, nós temos o que Jesus responde a esses homens. Respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Jesus, então, estando perante o povo, dentro do templo, diante de tais homens, ele de forma brilhante rebate a pergunta contra a pergunta. Ele não fugiu do assunto. Se você está falando assim, nada a ver, o que Jesus está falando de João Batista? Tem tudo a ver. Porque João Batista foi aquele que anunciou que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi João Batista o último profeta antes da chegada de Jesus. Então quando eles perguntam, Jesus pergunta aqui, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Ele coloca aqueles homens numa sinuca. Ele move as peças do tabuleiro e é cheque. É uma jogada de jogador de xadrez que Jesus fez aqui. Ele não fugiu do assunto. E era preciso, irmãos, que Jesus usasse essa válvula de escape retórica, de não responder diretamente, porque ainda não era chegada a hora dele dar essa resposta literal. Não era a hora de Jesus ser preso, ele ainda estava pregando. Talvez naquela plateia tinha pessoas que estavam para crer nele. E ele vai para pegar todos os seus. Todas as ovelhas que o Senhor deu ao filho, o filho não vai perder. Então ele tinha que terminar a obra dele. E é por isso que ele não fala, eu sou, naquele momento. Porque ele sabia que se isso acontecesse, ele seria preso por aqueles homens. E ele não conseguiria terminar os 2, 3 dias que faltavam. Jesus não estava assumindo essa autoridade de forma pública por conta disso. Naquele momento, apesar de que ele não pôs de forma literal como eles esperavam. E mesmo com tantos milagres, inúmeras evidências, eles não enxergavam.
E essa resposta ela veio. Um pouco mais adiante, e no final da pregação eu vou ler esse texto com vocês. Veio lá no Sinédrio, quando Jesus já estava preso. Eles fizeram a mesma pergunta. E aí lá na frente nós vamos ver o que Jesus respondeu. Jesus, ao perguntar sobre João Batista, ele colocou esses homens então na parede. E João Batista teve um papel importantíssimo para anunciar a vinda do nosso Messias. E olha o que Jesus afirma sobre João Batista e por que ele usa João Batista como referência. Olha o texto de Mateus, no capítulo 11, versículo 11. Antes de entrar em Mateus 11, vocês lembram que quando Maria estava com Jesus no ventre, ela foi visitar Isabel, que era sua prima, era sua parenta, né? Jesus e João Batista eram primos, e João Batista estava no ventre de Isabel. Quando Maria chega com Jesus no ventre, ele rodopia de alegria dentro do ventre dela. Então, pensa comigo, João Batista, ainda no ventre, certamente como uma obra do Espírito Santo de Deus, sabia que aquele que tinha chego na sua casa, dentro de uma barriga ainda, era o prometido de Deus. Esse é o tamanho de João Batista. Desde o ventre, ele já cria no Senhor. E olha aqui que Jesus fala sobre João Batista. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. João foi aquele que abriu o caminho para Jesus, que anunciou que o Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. E eu gosto até de olhar para esse texto aqui de Mateus, irmãos, que fala de João Batista como sendo o maior homem da história, contrastando com a nossa realidade vindoura. Porque o texto fala aqui, no finzinho dele, que ele é o menor. Ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, quando nós ganharmos um corpo glorificado, nós seremos maior do que o maior homem que já existiu nessa terra. Vou tentar repetir para você entender. Quando ganharmos um corpo glorificado, quando estivermos na eternidade com o Senhor, nós teremos maiores do que o próprio João Batista. Mas isso é bom para que eu me engrandeça? De maneira alguma. Isso me capacita a adorar o Senhor face a face, porque Ele é santo, santo, santo. Apenas tendo um corpo glorificado, eu posso ficar diante do Senhor sem ser consumido. É por conta disso. Por causa do tamanho da majestade e da santidade do nosso Deus. Então, a verdade que nos é proposta, a esperança que nos é revelada, irmãos, é que nós desfrutaremos de uma eternidade abundante no Senhor. Se a gente cresce nessa verdade, como seria mais fácil os nossos dias? Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Nós seremos, de fato, eternamente pertencentes à família real. Viveremos eternamente nos átrios do Senhor, sem nenhum tipo de resquício do pecado. Esse pecado que te assola, essa naturezinha difícil, com o corpo glorificado, não vai ter o pecado nenhum tipo de domínio sobre nós. Nenhum. Que o Senhor, por sua graça, Ele nos dê a realidade dessa dimensão do que nós viveremos em breve. Porque em breve o Senhor voltará, irmãos. Em breve o Senhor voltará. Certamente, se a gente tiver essa cosmovisão bíblica sobre o futuro, os nossos problemas daqui eles serão bem reduzidos. Não que eles irão reduzir, mas nós encararemos eles de uma forma totalmente diferente, sabendo que tudo isso aqui é transitório, tudo isso aqui é passageiro, que aqui nós somos peregrinos, prestes a partir para uma realidade eterna, que não tem choro de tristeza, mas vai ter choro de júbilo, vai ter choro de alegria, porque nós estaremos eternamente com o nosso Deus. E essa é a razão da nossa esperança. Louvado seja o Senhor pelo que Ele fez até aqui e pelo que Ele fará adiante, porque grandes coisas o Senhor já tem feito. Tudo que Jesus estava suportando diante desses perseguidores, inúmeras mentiras ditas nas suas costas e na tua face a face com Ele, o sofrimento físico severo que viria, tudo isso foi para mostrar para você, foi para mostrar para mim, que o amor dele não tem fronteira. Às vezes,
por um justo você possa morrer. Mas você morreria por um estuprador? Você daria a sua vida para o pior dos piores pecadores na sua ótica? É certo que não. Mas foi isso que Deus fez ao enviar Jesus Cristo. Ele enviou Jesus para buscar aquele que nós ranqueamos como sendo os piores. Paulo fala que ele era o pior dos piores. E eu posso falar que eu sou o pior dos piores. E você também vai falar isso. Quando você tem a noção da sua depravação total, do tamanho do pecado, você vai enxergar que não tem nada além da graça do Senhor para te salvar, meu irmão. Nada além da graça e da misericórdia do Senhor para te salvar. Se não fosse o Senhor descendo, se esvaziando e vindo te buscar, você estaria no seu atoleiro eternamente. O inferno era justo para nós. Com amor furioso nós fomos amados. Brennan Manning fala muito sobre esse amor furioso, tem um livretinho dele. Se você tiver a oportunidade, compre e leia esse livro. Tive o privilégio de presentear algumas pessoas com ele. Leia este livro. O amor do Senhor é tremendo. E voltando aqui para o nosso texto, a pergunta de Jesus sobre João Batista para aqueles homens foi muito sábia. Muito sábia. E aqueles mestres entenderam de bate-pronto o movimento de cheque que Jesus tinha feito ali com eles. Eles entenderam. Olha o que a gente vai ver agora no verso 5, 6 e no 7. Então eles arrazoaram entre si. Se dissermos do céu, ou seja, que João Batista fazia as coisas pelo céu, Jesus dirá, por que não acreditastes nele? Mas se dissermos que João Batista fazia as coisas pelos homens, o povo todo nos apedrejará. Porque estão convictos de ser João um profeta. E por fim, responderam que não sabiam. Por fim, eles terminam sendo uns tremendos hipócritas. Os falsários. Eu queria que vocês prestassem atenção onde reside a preocupação desses líderes. Eles estavam preocupados com o que o povo ia achar, meu. Eles estavam preocupados se eles iam ser apedrejados ou não. E eles queriam prender Jesus. Falaram, acho que nós erramos o time. Eles estão pensando como que o povo vai fazer, vai reagir. Como que a imagem deles vai ficar diante de tudo isso. A raiva deles, queridos, era contra Jesus. Justamente porque Jesus tirou deles a audiência que eles tinham. Eles eram os maiorais. E aí, de repente, vem um homem muito jovem, com 33 anos. Os jovens, por si só, já são bem desprezados, comumente. Aí pensa, um jovem de 33 anos. 33 é jovem, tá? Que vocês têm 17, 18, mas eu tenho 32, eu acho que eu sou jovem. Então pensa que com essa idade Jesus chega e dá tamanhos ensinos. E esses homens ficam abalados. Quem que é esse que está vindo tomar? Falando que ele é Deus. Quem que é esse cara? Às vezes a gente não pensa, né? A gente passa pelo texto, mas não imagina como os caras estão pensando. Mas eles tramaram. E eu fico pensando que eles fizeram ali uma reuniãozinha. Falaram assim, aqui é o momento certo. Jesus está no templo, falando para as pessoas, nós vamos pegar ele, nós vamos encurralar ele. Ele vai errar a resposta. Pensamento dos caras. Ele vai errar a resposta e nós vamos prender ele. Ô, gente, Jesus é Deus. O mais sábio dos sábios. Ele é a sabedoria. Jesus só perde um embate ou só é preso se ele quiser. Se ele assoprasse, todos aqueles soldados que o crucificaram, que o prenderam, seriam instantaneamente fulminados. Mas por que ele não fez isso? Porque ele amou você. Foi por amor que ele suportou tudo. Então eles estavam preocupados com a reação do povo. Se ele falasse ao contrário, Jesus ia falar assim, não, então por que você não creu em mim? Não, João João Batista foi enviado do Senhor, o batismo dele era do céu. Ué, aí Jesus ia falar, mãe, peraí então. Olha o que João Batista, vai em João agora, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ver o que João Batista fala sobre Jesus, veja bem. Fica em João que nós vamos ler 2 versos aí. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse era João Batista. Olha no verso 34 o que João Batista fala.
Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Esse João Batista foi aquele que testificou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E depois veio Jesus iniciando seu ministério e fazendo tudo o que nós estudamos ao longo dos 19 capítulos anteriores. Ou seja, se falarmos que João Batista falava que era dos céus, nós vamos crer com isso aqui. Se a gente falar que não, nós vamos tomar pedra, porque o povo crê que João Batista estava certo. Porque os fatos comprovam. Mas o Sinédrio não estava preocupado com fatos. O Sinédrio não estava preocupado com fatos. E diante do dilema que eles estavam ali, eles deram um passo para trás e recuaram. Eles foram covardes, hipócritas. Eles sabiam que não poderiam ganhar aquela queda de braço. Mais um sinal de que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles eram os homens até então mais sábios daquela região. E eles arquitetaram um plano para pegar Jesus. E Jesus, com uma pergunta, quebrou o plano dos caras. Jesus é a sabedoria, irmãos. É por isso que ele consegue de forma brilhante sair de situações que parece que não tem saída. Jesus jamais seria pego se ele não quisesse. Jamais seria preso se ele não quisesse. E a resposta vexatória desses líderes eclesiásticos, Jesus basicamente os ignorou e seguiu ali no templo pregando. Foi isso que aconteceu. Olha o que está no verso 8. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Ou seja, vocês não sabem? Então tá bom, também não vou falar sobre isso. E Jesus já muda de assunto, e vocês vão ver semana que vem, no próximo estudo, que Jesus segue pregando para aquela multidão. Ele dá umas cutucadas nesses caras ainda que estão ali, naquela assembleia, mas Jesus não fica perdendo tempo com quem não quer, meu irmão. Sabendo que seu tempo estava findando, Jesus tinha que pregar o evangelho. E eu falo para você, nosso tempo está findando, é hora de pregar o evangelho. Onde você estiver, na sua faculdade, no trabalho, no trânsito, no carro, onde você tiver oportunidade, prega o evangelho. Não perca tempo com discussões que não levam para lugar nenhum. Jesus com uma pergunta, se a gente lê, tudo aconteceu muito rápido. A gente faz um estudo aqui de 40, 50 minutos, mas tudo isso aconteceu em 1 minuto. Jesus não perde tempo com quem não quer. E às vezes eu e você estamos perdendo tempo com quem não quer. Com quem está com o coração endurecido. E Jesus aqui colocou em prática o que ele ensinou lá no Sermão do Monte. Abre lá em Mateus, capítulo 7, verso 6. Jesus Cristo falando no Sermão do Monte. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Trazendo aqui para a nossa realidade, quantas vezes nós entramos em discussões inúteis, insensatas, com quem está com o coração tão duro, que simplesmente rejeita o Senhor. Ele não quer saber do Senhor. Qual que é o nosso propósito em entrar em embate desse jeito, gente? E eu tenho certeza que todo mundo um dia entrou numa barca dessa, achando que vai convencer alguém pela sua fala. Meu irmão, nós cremos porque o Senhor envia o Espírito Santo dele. É o Senhor que faz a obra do começo ao fim. O Senhor, sim, nos chama a nos arrependermos e crermos. Mas é o Senhor que vai pôr o Espírito para isso acontecer também. As coisas acontecem junto. Então nós temos que pregar as duas coisas. Para você arrepender-se dos seus pecados e voltar ao Senhor. Mas saiba que se isso acontecer, é o Senhor fazendo já na tua vida. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. As que não são suas ovelhas vão desprezar o ensino. Durante a nossa juventude, muitas vezes nós queremos provar para os ateus da faculdade, do trabalho, ou aqueles colegas que são bem debochados, que a nossa fé é sensata, que a nossa fé é racional. Mas será que vale a pena tais embates? Te faço essa pergunta sincera. Será que vale a pena esses embates? A ignorância, às vezes, da outra parte é tão grande que não tem diálogo. É como se você estivesse falando para uma parede. Não tem diálogo, não tem conversa. É um apego doentio pelas mentiras que foram inculcadas nessas pessoas ao longo de 15, 20 anos de doutrinamento nas escolas.
E essas mentiras são contadas pelo diabo. É válido ressaltar que a nossa carne, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim por principados e potestades. Não acha que você é o bonzão, você vai lá de peito aberto. Não, rapaz, se você não tiver revestido das armaduras do Senhor, o diabo te janta. Empunha o escudo da fé, o capacete da salvação e vai para a batalha, sabendo que é o Senhor dos exércitos que vai com você. Você vai pregar o evangelho, sim, mas vai preparado. Clame ao Senhor para que Ele coloque o Espírito dele em você, para que você vá cheio do Espírito. Porque senão o diabo vai te acusar. E você, na hora que você estiver anunciando, você vai pestanejar, você vai se prostrar. Quantos pregadores por aí não são usados pelo diabo para pegar um microfone, pegar um link de YouTube e falar água? Misericórdia, gente. Misericórdia. Tá cheio. E eu falei isso numa pregação aqui de domingo, que nós não temos a noção do privilégio que nós temos de congregarmos numa igreja bíblica. Nós não temos a noção do privilégio. Porque aí fora as pessoas não abrem a Bíblia e falam de Cristo Jesus. Elas pegam alguns textos, pinçam, colocam Jesus na fachada da igreja e usurpam o nome do Senhor para os seus próprios benefícios, como aqueles comerciantes faziam na beirada do templo. Se você entrar para um sermão, se você ouvir uma coisa no YouTube, que não apresentar Cristo Jesus, não apresentar a obra da cruz, não falar do novo nascimento, cai fora, meu irmão. Você está perdendo tempo. O mundo está jogando lavagem e você está comendo lavagem, em vez de comer pérolas. E a pérola nós encontramos nas Escrituras Sagradas. É na palavra de Deus. Não é o pregador em si. É a palavra de Deus. É o Espírito de Deus que vai revelar. Eu não tenho condições alguma de estar aqui e anunciar a palavra para vocês. Não fosse o Espírito de Deus, não fosse a vida de Cristo em mim, eu não tinha condições nenhuma. Que vocês examinem sempre que possível. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas está lá na frente um cara que eu conheço há muito tempo, que prega há muito tempo. Toda pregação você precisa examinar. Toda. Toda. E eu quero falar que o ensino aqui dessa noite não é para que você seja um covarde e não entre em discussões, tá? Eu não estou ensinando isso. Eu estou falando para você calcular antes de entrar. Vale a pena ou não? É um coração arado o suficiente para receber a boa semente ou não? Porque nós sabemos, quando você joga uma semente em cima da pedra, o que vai acontecer? Nada, ela vai morrer. Porque o sol vai bater, ela vai secar, ela vai morrer. Mas quando a gente solta a boa semente num coração preparado pelo Senhor, rapaz, essa semente cresce e dá fruto pra caramba. A 30, 60, 100 por 1. Nós não conseguimos sondar o coração, mas nós percebemos as atitudes. Então, se você lançou e já sentiu que é uma pedra, faz o que Jesus fez aqui, cai fora. Não perde o seu tempo. Eu tenho certeza que no seu trabalho, na sua faculdade, nos lugares que você convive, tem muita gente sedenta que quer ouvir esse evangelho, que precisa ouvir esse evangelho. Mas há muita gente que só quer causar, que só quer holofote para ela, quer fazer um debate com você para ver quem é bom de retórica. Então vocês querem discutir retórica? Escolham um tema qualquer e discutam a respeito daquele tema. Para que vai usar o nome do Senhor em vão? Porque isso é usar o nome do Senhor em vão. Não vai para lugar nenhum. Que eu e você, nós possamos focar no ensino do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Que eu e você possamos usar a nossa boca para falar de Cristo Jesus. Para falar da obra que Cristo fez na cruz. Para falar da nossa morte com Cristo. Para falar da ressurreição ao terceiro dia. Para falar que Jesus voltará em grande glória. Que você seja um arauto do Senhor onde você estiver, irmão. Para pregar o Evangelho de Deus. E não cair em bobagem de conversa paralela aí, que não leva para lugar nenhum. Após esse episódio, com os líderes religiosos, Jesus voltou a ensinar. Ele voltou-se para o povo e proferiu depois a parábola dos lavradores maus, que vai ser ministrada na semana que vem. Ele ainda vai dar alguns recados para esses homens, mas isso na semana que vem será tratado. Para finalizar, eu queria ver com vocês o texto que Jesus vai falar explicitamente quem ele é. Mas lembre que nesse cenário do texto que nós vamos ler, Jesus já está preso. Jesus já está na mão do Sinédrio. Marcos, capítulo 14, versículo 61.
Eu quero fazer um parênteses aqui. Falando de discussões triviais, paralelas, que não levam a lugar nenhum, amanhã é dia de eleição. Eu tenho certeza que alguns já viram acontecer discussões dentro de família, a respeito de Bolsonaro, a respeito de Lula, a respeito de esquerda, de direita. Tenho certeza que vocês já viveram isso dentro de grupo de WhatsApp. Eu quero lembrar vocês que a nossa pátria não é essa, que a nossa pátria é eterna. Que nós sim devemos votar amanhã, conscientemente com os valores que cremos. Mas não perde tempo em discussão de candidato A, B ou C, meu irmão. Invista o seu tempo na pregação e na anunciação do Evangelho. Fechei o parênteses, tá? Marcos capítulo 14, versículos 61 e 65. Ele, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. Está se referindo a Jesus. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava no episódio aqui do templo, tá? E lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Olha como ele pergunta, do jeito eclesiástico, né? O Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Jesus aqui foi firme. E ele falou o que eles queriam ouvir. Era chegada a hora do Cordeiro de Deus, de fato, para o matadouro. 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunha? Ouvistes a blasfêmia que vos profere? Que vos parece? E todos os julgaram réu de morte. Aquele supremo tribunal eclesiástico julgou o Cordeiro de Deus de morte, pelo fato dele falar quem ele é. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Gente, quem assistiu Paixão de Cristo lembra um retrato pequeno do que o nosso Senhor passou daqui para frente desse texto. E ele suportou tudo isso para demonstrar o quanto ele te ama. O quanto ele não precisava, ele era Deus. Mas o amor dele é tão grande que ele tudo suportou em nosso lugar. Jesus, ele não teve medo de alegar a sua identidade. Muito pelo contrário, ele só aguardou a hora certa de falar diante destes homens, porque para suas ovelhas ele já tinha se revelado. Sim, Jesus o Nazareno, irmãos, é o Filho de Deus. E se a espada vier sobre nós, nós permaneceremos firmes com essa verdade. E se alguém um dia pedir: negue a sua fé, eu não negarei. Se um dia alguém falar: eu vou pegar a Lara, a Júlia, a Késia e o bebê que está no ventre dela e eu vou matá-la se você não negar Jesus. E eu clamo para que o Senhor me faça perseverante para jamais negar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a nossa fé seja inabalável. Que eu não negue a Cristo como Pedro fez. Que você não negue a Cristo onde você viver, onde você trabalhar, onde você estudar. Que você não entre em discussões infames, inúteis. Que você tenha inteligência do alto, meu irmão, para saber como responder a perguntas espinhosas. E elas virão, saiba disso. Que você possa perseverar firme na fé, meu irmão. Pela vida de Cristo em você. Pelo Espírito Santo que o Senhor colocou em nós, pela vida de Cristo em nós e pelo fato de estarmos enxertados em Cristo, de termos uma vida nova, o Senhor vai nos capacitar nele a produzirmos frutos, a proclamarmos esse Evangelho, custe o que custar. Se a morte vier, se a prisão vier, nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Eu concluo o estudo com 3 pontos para resumir. Ensinamentos práticos aqui para nós.
O primeiro deles, apesar de eu já ter dito, vou frisar na ordem das minhas anotações, que eu e você tenhamos inteligência do alto para responder às perguntas espinhosas, assim como Jesus teve. Ponto 2, que nós não joguemos pérolas aos porcos. Não adianta perder tempo com quem rejeita veementemente o Evangelho. Fujam das discussões infrutíferas. E o terceiro ponto, sejam firmes como Jesus, sabendo que o nosso real propósito é seguir na anunciação do Evangelho. Não perde tempo com a baboseira. Se volta para o povo que quer o Evangelho e prega o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, mesmo diante de eminentes riscos. Jesus sabia que, dependendo da resposta, ele seria preso e morto. Naquela hora, ele seguiu pregando o Evangelho. Que o Pai, meus irmãos, na sua infinita graça, bondade, ele nos encha da vida de Cristo, para que nós possamos andar nos justos caminhos do Senhor, fazendo de nós pescadores de homens, mesmo em mares bem turbulentos. E a turbulência virá. E eu não falo para que você tenha medo, mas para que você se apegue na rocha que é Cristo Jesus. Como Pedro, Tiago e João passaram por tempestades, mas Jesus estava no barco. A tempestade se acalma quando Jesus está no barco. Jesus está conosco até o fim dos tempos. E quem nos promete isso é Ele mesmo. Que o Senhor, em sua infinita graça, conceda a você e a mim a fé, todos os dias, para crermos nessa verdade e anunciarmos essa verdade até que Ele volte. Eu quero orar com você. Pai, santificado seja o Teu nome, venha sobre nós o Teu reino. Obrigado porque a Tua palavra é rica demais, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho doce e sublime, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou para a posição de filhos. Obrigado porque nós ouvimos a Tua voz. E que se nós ouvimos a Tua voz, nós somos as Tuas ovelhas, Pai. Obrigado porque, independente de tudo que possa acontecer de mal, o Senhor sempre estará conosco, até a consumação dos séculos. Obrigado pela viva esperança de que nós teremos uma eternidade ao seu lado, e que o menor no reino dos céus é maior do que o João Batista, Pai. Louvado seja o seu nome por esse texto, por essa passagem, por essa noite, por cada jovem que está aqui. Eu peço para que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um que está aqui. Eu não sei como eles chegaram até aqui, quais são as dores dos seus corações, mas Tu o sabes, ó Deus. Restaura aquele que precisa de cura. Traga perdão para aquele que precisa de perdão ou perdoar. E revela Cristo Jesus na vida desses irmãos. A cada amanhecer, Pai, que eles olhem para o Senhor e vejam o quanto o Senhor os amou. Nós Te agradecemos, nós Te adoramos e nós Te bendizemos para todo sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado e amém.